principal motivo da gente ter as andorinhas na nossa região aqui do Brasil é principalmente por causa da alimentação. As pessoas acham que elas migram por causa do frio, mas as aves migratórias, na verdade, estão em busca de alimento. As aves resistem ao frio, né? Só que no frio elas ficam carentes de alimento nas regiões da Europa onde elas vivem. Então, como lá é inverno e aqui está começando primavera, verão, elas migram para cá em busca da principal alimentação delas, que na nossa região aqui tem muito, são os insetos. Principalmente porque a gente está em fase de lavoura agora e é excelente que elas estejam aqui justamente porque esses insetos são pragas da lavoura. Agora as plantas começam a florescer e tal, né? E esses insetos estão por aqui e por isso elas acabam ficando nessa região de cerrado atrás dos insetos para se alimentar. Ou seja, é importante também, né? Porque são inimigos biológicos aí que ajudam também na produção agrícola. Exatamente. Para a nossa região aqui é muito bom que elas estejam aqui porque elas não causam nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença, não estão em quantidades assim erradas ou exageradas na população e ainda ajudam com relação a essa questão das pragas da lavoura. Tá certo. E por que elas andam sempre em bando assim? É o ciclo natural delas realmente? Isso, as aves que são migratórias, elas desenvolveram isso com a evolução, né, de estar sempre andando em bandos e assim, os estudos mostram que elas formam bandos de 5 a 7 aves e se organizam como se fossem equipes, para que elas não trombem no ar ou para que elas não tenham nenhum problema entre elas de localização e essas equipes vão bem coordenadas, bem organizadas e elas não se batem durante o voo, elas não se trombam, isso não acontece, né, a gente pode observar que elas voam sempre como se estivessem bem ensaiadas, bem coordenadas. Ou seja, não tem nenhuma espécie de sensor ou nada parecido, é realmente coordenação, né? Isso, é bem interessante os estudos que a gente tem com essas aves migratórias que mostram que elas se localizam como se fosse uma bússola, porque elas usam o campo magnético da Terra, o Sol e as estrelas. E é engraçado porque a gente pensa como que essas aves migram, aqui no caso das andorinhas, da Europa, do Caribe, de Cuba, vêm para aqui e não se perdem no meio do caminho. Então elas foram aperfeiçoando essa migração, esse movimento com o passar do tempo. Tá certo. Como elas vêm de tão longe assim, quanto tempo de vida tem essas andorinhas e quantos quilômetros elas percorrem durante esse tempo aí? Então, as andorinhas elas podem viver até aproximadamente 8 anos, elas têm 8 anos de vida, o que é um período grande assim, né, para as aves. Algumas aves vivem muito mais, mas 8 anos é um período grande, por elas serem migratórias. Elas voam na faixa de 60 km por hora, mas já foi registrado andorinhas voando a 72 km por hora. E nesse período de migração elas podem chegar a 70 mil quilômetros voados por ano. Então é uma quantidade muito grande e existem estudos também mostrando que elas voam às vezes 200 dias seguidos. E isso está em estudo ainda também pelo fato de elas conseguirem voar tanto tempo sem parar para dormir, elas devem ter algum tipo de mecanismo de adaptação durante o próprio voo para poder descansar. Porque a gente sabe que elas são animais que se alimentam de insetos, então durante o voo ela precisa ter essa destreza de capturar os insetos, né, no meio do voo. E também essa questão de descansar, porque elas andam muito. Tá certo. E quanto tempo elas ficam em cada região, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no município de Campo Verde, onde está agora mostrando inclusive essas imagens aí? Isso, aqui em Campo Verde, né, nessa região, ela pega muito Cerrado e Caatinga aqui no Brasil. Então elas ficam até o final do verão, que é a época que a gente tem bastante chuva. E, inclusive, né, na região da Caatinga que chove pouco, mas as águas estão presentes lá agora nesse final do ano, que é a época que os insetos acabam, vamos dizer assim, aflorando, aparecendo. Então, com essa parte das chuvas, elas acabam tendo alimento, também aproveitam para se reproduzir, fazem os seus ninhos, elas colocam de 2 a 5 filhotinhos, né? A fêmea, ela incuba por mais ou menos 20 dias. Enquanto ela está incubando os ovos, o macho é que alimenta ela e depois, quando os filhotes nascem, eles dois cuidam da prole. E depois desse período que passam as chuvas, que os insetos começam a diminuir, que vai ficando mais frio, aí elas retornam para os seus locais de origem, que vão estar mais quentes de novo. Ou seja, elas têm uma morada fixa, né? É claro que boa parte do ano elas ficam percorrendo, enquanto isso reproduzem também. Isso, tem sim. Até a gente, pegando essa parte assim mesmo, né, que o pessoal gosta de usar, a simbologia das aves, né, da natureza, eles falam justamente que a andorinha, ela representa a lealdade, ela é o símbolo da lealdade, porque ela vai, mas ela sempre retorna.